Oi, olá, amado, amada. Vamos conversar aqui hoje um assunto muito especial, sempre continuação dos outros vídeos. É um assunto que requer tempo, impossível fazer em um tempo menor corrido. E por isso que eu falo assim que quem não está disposto a ouvir coisas interessantes, saber entender direito o que acontece ou não, nem perca seu tempo de estar entrando por aqui. Mas aqueles que estão sempre aqui comigo têm condições de entender muito o que eu vou falar aqui. Um assunto muito, muito interessante. E vou tentar, assim, especificar o máximo possível. Nós vamos começar falando hoje aqui sobre a escopaestesia. O que é isso, Maristela, né? Uma sensação de que algumas pessoas estão sendo observadas por alguém. Por que isso ocorre, né? É um fenômeno estudado pelo, pela neurociência e a parapsicologia, especialmente pelo biólogo britânico Rupert Sheldrake, né? Nossa mente, ela está assim conectada com um campo maior, né? Nossa mente está conectada com um campo maior, né? E se estende, se estende. A natureza é um campo aberto e ela tem memória. Sabe aquela questão ali? Ah, vou buscar o registro acástico, né? As supostas vidas passadas, que hoje a gente já entende que o termo errado são vidas paralelas. Então, tem gente que consegue fazer isso sozinho, tem gente que prefere fazer, que se sente mais seguro fazer com um terapeuta, porque os registros não estão especificamente que nem uma biblioteca lá, vai lá na biblioteca da sua cidade e os livros estão ali. Não, os registros acásticos estão na natureza e você tem acesso quando você está pronto. Então, o que você faz agora, nesse instante, não desaparece, né? Não desaparece. Fica registrado e reverbera para além de você. Então, vamos supor assim que você fica repetindo uma ação de frequência baixa, né? Você fica repetindo uma ação de frequência baixa. O padrão se fortalece. Então, você acaba achando natural ser uma pessoa agressiva, rude e que acha que resolve intimidando as pessoas, né? Você só está se prejudicando e está iludido que você consegue as coisas dessa forma, de uma forma mais fácil, quando você atrapalha tudo. Então, Bashar fala muito sobre isso também. Você não pode, isso para mim é lógico, não pode resolver um problema na frequência que você criou. Então, se você criou um problema, estava na frequência baixa, né? Você foi rude, você tirou a privacidade de alguém, você ignorou a fala de alguém que estava certo. Então, se criou nessa frequência baixa. Você nunca vai resolver esse problema, esse mesmo problema, nessa frequência baixa. Se você não conseguir entender sozinho, ou procurar ajuda e fazer as pessoas fazer que você entenda que você criou, que você estava numa frequência baixa e que você tem que subir sua frequência para chegar até essa pessoa que você criou esse problema, você não vai resolver nunca o seu problema criando outros outros problemas de frequência baixa, né? Acho que eu acabei deixando claro aqui. Então, a cada ação repetida, o padrão se fortalece. Se você está repetindo um padrão bom, ele está se fortalecendo, mas se você está repetindo um padrão baixo, de frequência baixa, vibração baixa, você está complicando cada vez mais, porque você fortalece esse padrão, né? Então, assim, é como se fosse assim, vamos colocar assim, ressonância mórfica, né? Ressonância mórfica ela lida assim com campos não físicos que organizam sistemas auto-organizáveis, transmitindo informação.
né? Então, permite memória ou padrão coletivo. Então, já falei também aqui, isso aqui é fácil de entender. Agora a moda, vamos lá, que a gente vai usar calça de palhaço bem largona com elástico embaixo, né? Lembra? Ou vestido largão com um elástico embaixo. Então, essa ressonância mórfica, ela permite memória ou padrão coletivo. Então, daqui a pouco todo mundo está usando esse tipo de calça, esse tipo de cor. Daqui a pouco você entra num lugar onde a pessoa está vivendo na tridimensionalidade, que é a 3D, a terceira dimensão. Nós todos estamos na terceira dimensão, mas tem pessoas que já vivem na quinta dimensão. Então, saíram dessa terceira dimensão, né? Então, o que é a terceira dimensão? Onde você acha e acredita que precisa de alguém falando para você o que é certo e o que é errado. Você é frequentador de uma certa religião, de um certo grupo, você acha que não consegue acessar o melhor do universo sozinho ainda. Se você tem essa insegurança, é até interessante ainda que você estude, que você leia muito, mas precisamos entender essa diferença, né, da pessoa que vive na 3D, uma pessoa que já consegue acessar 5D ou até mais. Eu vou explicar direitinho. Então, quando você ainda está bem enraizado nessa tridimensionalidade, na terceira dimensão, você fica repetindo padrões negativos, você faz encrenca por qualquer coisa, você se transtorna por qualquer situação. Vamos supor que o animal te desobedeceu, seja o animal que for, você fica já transtornado. Se alguém ia fazer tal coisa para você, não fez, você fica transtornada. Então são pessoas que estão enraizadas na terceira dimensão. E são pessoas que ainda acreditam, né, piamente ou cegamente que existe um Salvador, né? A gente vê todos os dias nos noticiários, hoje na internet também, no dia a dia, países em guerra, onde a criança lá inocente, supostamente inocente, perde um braço, perde uma perna, ou perde tudo, fica só com o tronco, bebês morrem no estrondo. Cadê o Salvador? Né? Cadê o Salvador? Então você vai ter que encarar que esse Salvador, então, ele escolhe pessoas para salvar, ou aqui tudo é uma experiência. O que é que você prefere pensar? Então, quando você está enraizado nesse pensamento, você acaba até prejudicando e perturbando pessoas que estão ao seu redor, tipo filhos, família, pai, mãe, irmãos, você acaba prejudicando. Porque são pessoas que geralmente às vezes está lá todo dia pondo o joelho no chão, mas ela nem levantou, ela já está falando mal dos outros. Mal dos outros, pensando mal dos outros, se achando melhor e os outros não é ninguém. Né? Eu conheço muita gente assim. Então, veja, esse padrão coletivo é assim, são milhares e milhares de pessoas que acreditam mesmo que a qualquer momento o Salvador vai chegar, né? Jesus vai voltar, um Salvador vai chegar, né? Então é como crianças ainda que estão totalmente assim absortas da realidade, né? Que vê a todo dia ao seu redor acontecendo um monte de coisas que não tem coerência, mas acredito mesmo que o Salvador vai salvar ela, né? Que ela acha que ela é uma pessoa especial, né? Ou pessoas que ficam tentando pregar a Bíblia na internet, né? Tudo bem, a página é da pessoa, ela faz o que ela quiser, mas ela fica tentando, olha, porque aqui está escrito na Bíblia que Jesus, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, vamos esperar o Salvador. Então são pessoas grudadas na terceira dimensão.
Então, a questão aqui não é escolha. Ah, Maristela, são os escolhidos, vai separar o joio do trigo. Não é o campo, não é o campo, não é a existência, não é Deus, né? Que Deus não, já disse que Deus não é um homem. Deus está em tudo que nós tocamos, no meu mouse, no computador, nos anéis que eu uso, no meu cabelo. Deus é tudo. Deus é tudo. Então, quando eu tenho a responsabilidade de saber que tudo dentro de mim está essa biblioteca acástica, dentro de mim está a salvação, dentro de mim eu tenho acessado todas as minhas vidas paralelas, e dentro de mim mora uma consciência chamada Deus. E que quanto mais eu desperto para isso, mais os milagres acontecem na minha vida. Aí é a magia pura. A sincronicidade, vai acontecendo vários fatores, um atrás do outro, um melhor que o outro em minha vida, em minha existência. Então, não é a questão assim de que muita gente está equivocada e fala assim, vai separar o joio do trigo. Será que você é um escolhido? Não é ninguém nos escolhendo, é você que está se colocando na posição da terceira dimensão. O que é a terceira dimensão? Quando eu estou grudado numa experiência ruim, mas eu não desgrudo, eu não desapego. Às vezes eu estou ligada ali num casamento que está me fazendo muito mal, mas eu desapego porque eu tenho medo do desconhecido. Então eu fico lá dentro, e aí eu vou tendo problemas no meu organismo, né? Eu perco a vesícula porque eu me torno amarga. Eu perco todos os meus órgãos genitais, na parte inferior, perco todos os meus órgãos genitais, porque eu não sinto nada quando estou fazendo sexo, eu fico fingindo que sinto. Então, ou a cólica, que todo mundo pergunta e as pessoas não conseguem responder isso, porque você tem cólica quando você não aceita que você nasceu feminina. Toda mulher é feminina, né? Toda mulher tem um corpo feminino. E você vai menstruar determinados dias do mês, porque isso você deve ficar feliz, é sinal que você tem condições de procriar, né? Que um dia você poderá se tornar mãe. Ah, Maristela, mas eu não quero, tá tudo certo, né? Ninguém é obrigado a nada, tá tudo certo, tá tudo bem você não ser mãe, não querer ser mãe. Assim como muitos homens não querem ser pai. Tá tudo certo, desde que quando você tá ficando um pouco mais sério o relacionamento entre o casal, seja ele que tipo de casal que for, você deixar claro para outra pessoa, né? Olha, eu não quero ser mãe. Se para você isso é problema, é melhor a gente parar por aqui. O homem deixar claro, eu não quero ser pai. Né? Pode ser que com 40, 50, 60 anos eu mude de ideia, mas hoje eu não quero ser pai. Se isso for problema para você, é melhor parar por aqui, né? Então, nós não somos obrigados a nada, mas a menstruação, ela vai dizer para você, né, se você menstrua todo mês, certinho. Por que uma pessoa menstrua 10 dias ou mais e uma pessoa menstrua só 2 ou 3 dias? Tudo depende do desequilíbrio mental que você traz, né? Se você já não gosta, você tem raiva, você vai menstruar 10 dias ou mais e com muita cólica. Como se estivesse tendo um filho, com muita cólica. Para sair o sangue, já sai com dor. Imagina como se você for ter um filho. Então, é porque você não está lidando bem com o seu lado feminino, né? Eu não quero menstruar, mas você nasceu mulher. E mulher menstrua, né? Tem pessoas que tomam injeção para não menstruar, ou a própria pílula, muitas vezes vai trazer algumas modificações no organismo, que pode ter consequências, sim, né? Quando você vai comprar um remédio na farmácia, não está escrito lá, remédio que vai te curar. Está escrito assim, droga, drogazil, droga raia, droga não sei o quê. É sempre droga. Se deixa claro que o remédio é uma droga. Por que ele é uma droga? Porque ele vai
né, dar uma consertadinha ali numa situação, mas vai prejudicar outras tantas situações no seu organismo, né? Então, acho que acabou ficando bem clara essa questão de que porque eu vou na igreja, porque eu leio a Bíblia, porque eu faço faxina na igreja, eu sou escolhido? Claro que não. Claro que não. Às vezes uma outra pessoa que não lava a igreja, que não dá nada na igreja, que não lê a Bíblia, não sabe nem o que é isso, e ninguém está escolhendo ela. Ela se escolheu. De que forma? É uma pessoa desapegada que não tem aquela memória coletiva de que agora vamos todo mundo se tatuar, agora vamos todo mundo usar piercing, né? Agora todo mundo está usando unha de gel, agora todo mundo está passando esmalte preto. Você entende, né, a diferença aí? Então, quando você consegue ser, quanto mais individual você consegue ser, mais você faz parte do todo. E mais você está despertando e se escolhendo, né, para viver numa dimensão melhor, numa dimensão onde não há sofrimento. Ah, eu não quero sair daqui. Então, aqui você sabe que você acaba sendo apegado, acaba imitando as outras pessoas, acaba atraindo sofrimento, porque a terceira dimensão está ligada com muito sofrimento, né? Por mais que uma pessoa finja não sofrer, ela sofre também. Então, se você quer ficar na terceira dimensão, continuar apegada a tudo isso e continuar sofrendo, tá tudo certo. Porque um dia você também vai querer sair disso. Um dia também você vai querer também ir para um lugar melhor. Mas não é que te escolheram ou deixaram de te escolher. Entende? Você escolheu continuar apegado. Eu conheço coleguinhas, né? Que se um filho pensar em trabalhar em outra cidade, ela arrebenta com o filho. Ela diz assim: não, mas como você vai me largar? Entende? Olha o apego, né? Essas pessoas apegadas, elas sempre têm vários tipos de doença, né? Geralmente já passou por obesidade mórbida, já fez bariátrica, geralmente tem doenças crônicas, ou tem um câncer, ou tem uma diabetes, ou tem lúpus, porque quando você é apegado, né? Você é apegado, né? As coisas ruins também se apegam a você, também se apegam a você. Então, é isso que a gente tem que começar a compreender e a entender que você não é um escolhido porque você frequenta uma igreja. Às vezes você frequenta uma igreja e odeia muitas pessoas. Então você ainda não conseguiu se escolher. Não é que você é escolhido ou deixa de ser escolhido. Você ainda não conseguiu. Então, enquanto você ainda precisar, né, do seu pastor, do seu padre, do seu, seja o que for, sabe? O seu pai de santo fica falando para você que você tem ou não deixar de fazer, você, você não está se escolhendo. Você ainda não consegue entender que tem todas as respostas dentro de você, né? Então, isso também tem muito a ver assim. O campo, ele é um círculo, né? É um círculo que viaja até encontrar a outra pessoa. Então, você já viu, essa questão aqui é como se fosse uma telepatia, né? Às vezes você está com tanto nojo de uma pessoa que ela não sai da sua mente. Automaticamente, essa pessoa não consegue tirar você da mente também. Então, ligadas pelo ódio, né? A partir do momento que você solta aquilo, desapega aquele mal que aquela pessoa te fez, e você acredita no campo, quem é o campo, Maristela? O universo, Deus, que você quer chamar, que você acredita no campo, porque você desapegou. Então você vai na inocência da criança, chega, isso para mim chega. Eu acredito no campo. Então o campo vai trazer aquela resposta para você, né? Você vai acontecer sincronicidades mágicas na sua vida que você resolve sem encostar a mão, sem abrir a boca, né?
Sem olhar ou deixar de olhar para essa pessoa, né? Então, a gente aprende, assim, pelo menos eu aprendi no campo quântico que nada está fora do lugar, né? Ah, mas fulano prometeu que ia fazer tal coisa e não fez. Nada está fora do lugar. Você está aprendendo, né, com aquela pessoa que promete e não faz, né? Aquela pessoa, ela está se escolhendo ser uma pessoa desonesta. Você percebe que tudo é uma lição, é uma experiência. Então, eu aprendi no campo quântico que nada está fora do lugar, não espernei por nada, né? E não precisamos correr atrás das coisas, porque o campo, o universo, Deus não trabalha com atrás. Ele trabalha com sincronicidade. Se está uma sincronicidade de coisas ruins, porque sua vibração está baixa, não precisa perguntar para ninguém. Nossa, começa a acontecer uma coisa ruim, não para de acontecer. Porque você não ergue sua vibração. Sai daquele ódio, daquela raiva, daquela situação, né? E o universo nunca erra no time. Ele nunca erra. E porque a preocupação é um veneno. Né? Pessoas que vivem preocupadas, ela está se envenenando. E que nos mantém assim presos no conhecido. Quanto mais tentamos controlar, né? Controlar o companheiro, o trabalho, a situação, mais afastamos daquilo que queremos. E porque a frequência da preocupação é a frequência da escassez. E o campo não pode nos entregar o que vibramos. Ele entrega o que somos, né? Então você vive numa vibração baixa, você vive com ódio de um monte de gente. Você não esquece a raiva de um monte de gente que fez algumas coisas para você, né? Então, você está vibrando abaixo. É isso que o campo vai te entregar, só coisas que são de vibração baixa. Então, finalmente, a gente aprende que não sou eu, não somos nós, né? Não sou eu, não somos nós quem cria o caminho sozinha. Nós não criamos um caminho sozinho, né? Então, e sim, quando eu solto, né? Quando você solta o controle, os milagres começam a acontecer, né? Deus, o universo, o campo entrega de acordo com nossa preparação. Se você não tem preparação para receber um bom vizinho, para receber uma casa melhor, um carro melhor, né? Quando você está preparado para aquilo acontece. Como é que eu me preparo, Maristela? Mantendo a sua vibração alta. Como é que mantém a vibração alta? Esquece tudo que aconteceu há 1 segundo atrás. Esquece. Se você esquecer, desapegar, o campo resolve. O campo resolve. O campo não resolve nada com pressa. Esse é o paradoxo, né? Não manifestamos nada na preocupação. Nada. Eu te garanto para você, né? Manifestamos assim quando nos rendemos, né? Quando nos rendemos, isso quer dizer que nós estamos subindo a nossa frequência. Então, quando a gente não força, mas quando a gente se alinha a uma frequência mais alta. E não é atraso, você está assim sendo moldado por esse campo. E tudo está acontecendo dentro de nós. O campo o campo quântico ele não responde ao nosso desespero. Pode ficar desesperado quanto você quiser. Ele responde à coerência, né? Uma pessoa desesperada lá que precisa que um vizinho dê permissão para alguma coisa. O campo não responde, ele responde à coerência. Espera aí, você está respeitando essa pessoa? Você está respeitando esse vizinho? Né? Você fala que respeita, mas você está respeitando? Então não tem coerência? Não acontece, né? O tempo divino não atrasa, ele sincroniza. Ele sincroniza.
né? Ou quando você tenta controlar, né, o seu vizinho, alguma situação, ou é uma prisão invisível. Você está se prendendo nessa prisão invisível. A mente sempre esperando o pior. Você fica esperando o pior. E o que você espera é o que você cria. Então você vai criando sempre o pior. E o que você teme, você atrai. O que você solta, o que você não solta te mantém preso. Então, eu sempre digo que o universo é matemática. Lembra que eu falo para outros vídeos? O universo é matemática. Matemática energética implacável. Matemática energética implacável, né? Então, você tem que entender que há uma inteligência no campo, uma inteligência maior no campo, organizando tudo, sempre organizando tudo, né? Esse Deus que é tudo, ele não é Jeová, ele não é Javé, ele não é o Deus das religiões, né? Porque você ouve pastores falando friamente, Deus não quer que você fique batendo palma aqui na igreja, Deus quer que você dê tudo que você tem. Você acha que realmente Deus precisa de alguma coisa sua, né? Então, veja, há uma inteligência maior organizando tudo. Esse Deus quer tudo, né? Que ele não quer sacrifício. Ele quer que você entenda que você é Deus. Quando confiamos, nós expandimos. A preocupação, ela sempre fecha a porta e a confiança abre caminhos. Né? O silêncio, quando você tem alguém fazendo mal para a gente, você silencia, o silêncio abre portas que a ansiedade mantém trancada, né? Então, solte a necessidade, né? Quando você segura, o campo entende assim que você está ali resistindo, né? Você acha que vai conseguir tudo com resistência, e soltar não significa abandonar uma coisa que você quer, né? Não é que você não se importa mais, mas que você confia que já foi dado, né? Que já foi dado, já foi criado, você confia que já está vibrando no invisível. Então, aí que os maiores milagres acontecem. Quando você já não está mais tentando, o divino encontra o caminho aberto. Né? Quando você não está tentando nada. Você não está querendo fazer mais malcriação, forçar nenhuma situação com ninguém. Aí o divino encontra o caminho aberto. Então a gente deve, assim, o inteligente, ele vive assim, emocionalmente, como se o futuro já estivesse acontecendo. Isso é tudo, né? Tudo, eu vivo sempre como se tudo que eu quero já está acontecendo. E então é assim, olha, se o seu corpo acredita na doença, você fica doente e não sara. Pode ser o médico que for que não te sara, né? Como que eu sei, Maristela, que eu estou assim no caminho certo? Como é que eu sei, Maristela, que eu estou no caminho certo? Presta atenção nas sincronicidades, né? Começa tudo encaixar, acontecer várias coisas positivas, né? Encontros inesperados, mensagens que chegam na hora exata. Nada disso é o acaso. Né? É Deus, é o campo, é o universo falando com você, né? As sincronicidades não são linguagem invisível, as sincronicidades são linguagem invisível de Deus, do campo, do universo, né? É o campo colapsando probabilidades em realidade, né? Então, esse é o caminho do sábio, né? Você atravessa a mente condicionada, um futuro não manifestado que já pulsa como resultado dentro de você, né? Então, primeiro você acredita, você sente, depois você vê e a realidade responde. Então, a gente tem que aprender a ensinar nossas células a vibrar como já estivesse vivendo
aquele futuro, né? Se é cura, se é financeiro, se é um trabalho. E você manifesta quando se ajusta a vibração do que deseja. Você tem que entender, quando você está na terceira dimensão, grudado ali, apegado na terceira dimensão, você quer resolver tudo pelo ego. E o ego odeia esperar. Ele quer provas. E a vida não a vida não resolve no tempo, o universo não falha na sincronicidade, né? A vida não erra no tempo, o universo não falha na sincronicidade, nosso cérebro fabrica realidades, né? Então, de fato, existe uma frequência que é uma extensão da nossa consciência e que interconecta todos nós. Interconecta todos nós. E que responde como espelho o tempo todo. Essa inteligência essa consciência tem inteligência própria. Então, a nossa consciência tem inteligência própria. Então, todos os recursos já estão dentro de nós. E a natureza o tempo todo, ela interage com a gente. E sabe, uma forma aqui que é claro, é que nós respiramos o oxigênio da natureza, né, das plantas, e quando nós soltamos o gás carbônico, é as plantas que respiram, né? Você percebe a interação, né? Nós temos uma plena interação com a natureza. E então, você sempre tem que estar harmonizado com a natureza. Quando você perde essa percepção de quem é você adoece. Sabe aquela história de que é o modismo? Agora vamos fazer o jejum intermitente. Agora nós vamos comer em 3 horas, né? Ou você ficar obrigando o bebê recém-nascido a ser amamentado só nas horas que o pediatra falou. É em 3 horas. Se ele chorar antes, você não dá. É em 3 horas. Você faz a criança perder a conexão com o corpo, né? Então, os meus 2 filhos que eu tenho já são homens realizados, são 2 empresários, né, maravilhosos. Eles têm o corpo perfeito. Eles não perderam a conexão com a natureza, né? Desde que nasceu. Às vezes eu amamentava a hora que quisesse. E muitas vezes eles estavam até no meio da minha perna. Eu não sabia nem onde tinha posto, porque a gente vai dando uma canseira danada, um sono danado, que você vai dormindo tudo picado, para você fazer com que o outro não perca a conexão, né? A conexão. Isso é bem no comecinho. Logo ele vai mamar mais e vai dormir quase que a noite toda. Então, e quando você faz o filho se alimentar, se ele quiser e o que ele quiser, né? Quando você não deixa ele perder a conexão com a natureza, então ele sempre vai ter um corpo sadio. Ele não vai ser uma pessoa obesa. Ele sempre vai ter um corpo sadio. Né? Então, a natureza interage com a gente o tempo todo. E quando você perde essa percepção com a natureza, você adoece, né? Então, o seu papel é reconhecer as emoções e pensamentos que o segura no mesmo lugar. Por que você não sai daquele mesmo lugar? Né? E quais são as emoções que te deixam feliz, né? Então, nossa missão é muito simples, é sentir-se bem. Né? Qual é a nossa missão aqui, Maristela? É sentir-se bem. Quando você está se sentindo bem, você está alinhado com a fonte. E quando você não está se sentindo bem, você está desalinhado. E aonde você adoece. E se você sente emoções positivas, você está alinhado.
né? Então, o universo sempre vai respondendo a você. Que tem a pergunta é assim, se você tem domínio emocional, né? Quem que tem domínio emocional? Ah, eu tenho. Peraí, você segue modinhas ou modismo? Se você segue modinhas e modismo, você não tem domínio emocional. Porque se você vê a colega lá tatuada, você corre lá tatuar também, né? A pessoa começa com uma, vou fazer só uma, daqui a pouco ela faz a segunda, daqui a pouco faz a terceira, faz a quarta, porque tá desarrumado dentro dela. Ela se desconectou com a natureza. Senão ela não faz coisas que são para sempre no corpo dela, né? Ela não fica se tatuando. E são pessoas ainda que são fracas por dentro, são pessoas que não descobriu que elas são deuses. Elas não acreditam. Pode falar à vontade que elas não acreditam, né? Então, quais são as pessoas que têm domínio emocional, né? Que elas não seguem modismo. Ela tem um desapego interior. Ela tem autorrespeito, né? Ela não fala com desrespeito. Ela tem autorrespeito. E ela tem uma disciplina implacável e as pessoas passam a admirar a sua consistência. E por mais que tente, não consegue se igualar. Então, você tem uma paz profunda, uma energia calma, e você é raro, e raro se torna uma pessoa irresistível, né? Eu já disse, esses homens que ficam correndo atrás da gente nas mensagens privadas, são homens pobres em todos os sentidos. Homens pobres, né? Em todos os sentidos, né? E você vai se tornando cada vez mais irresistível, porque você se enoja, você não responde. Raramente eu abro uma mensagem, raramente, quase nunca, porque você se torna inegável, ela realmente é diferente. Você se torna inegável, né? Quanto mais assim relaxamos o nosso coração, presta atenção que é uma coisa muito importante. Quanto mais relaxamos o nosso coração, mais assim desperto fica o nosso cérebro. Quando a gente tem um coração relaxado, nós temos um cérebro mais esperto. Isso é tudo. O cérebro entra em estado de elegância. Eu já disse que quanto mais você é desapegado, mais elegância você tem, né? Quando a pessoa vive no estresse, são pessoas que não conseguem controlar algo. É deselegante, né? Vamos supor, o cachorro escapou, a pessoa já vai lá, quer bater no cachorro, ela chuta, ela faz um monte de coisa, ela está sendo deselegante, não tem domínio emocional, porque o animal está ali preso no cantinho, se ele viu uma brecha, ele quer entender o que tem lá fora, né? Nem sempre ele vai te obedecer, porque por eu não ser obediente que eu cheguei onde eu cheguei, profissionalmente, financeiramente, em questões de saúde, porque se eu fosse obediente, eu teria medo de tudo, não faria nada do que eu fiz até hoje, né? Então o animal também tenta, e aí você se torna deselegante quando você se perde, você fica transtornado, né? E essas pessoas se tornam muito materialistas e estreitando o seu assim o seu próprio foco, né? Elas estreitam o seu próprio foco. Então, ficam desfocadas e mudam para vários problemas ao mesmo tempo, né? Então, não consegue resolver nenhum, porque para elas, para essas pessoas, tudo é problema. E o cérebro fica assim, incoerente, né? Porque o coração não relaxa, o cérebro fica incoerente. E quando o cérebro está incoerente, é caos. Só vai acontecendo coisas ruins, é caos.
Estressado nos tornamos obsessivos. Toda pessoa obsessiva, sabe, transtorno obsessivo compulsivo, né, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, são pessoas estressadas, tudo estressa, né? A pessoa chega na sua casa, ela vai ver tudo que está de errado, mas ela não vai fazer um elogio para você. Quem está perdendo, ela ou você? Você não se importa com o que ela está falando. Se te servir, você melhora. Se não servir, você não se importa. Mas por ela viver estressada, ela se torna obsessiva. Transtorno obsessivo compulsivo. Ela passa a ter a doença chamada TOC, né? Quando o cérebro está assim, disparando fora de ordem, ele fica incoerente, né? E quanto mais desregulado o sistema autônomo, ele se torna, né? Quanto mais regulado o sistema autônomo, ele se torna. Então, quando o coração fica desequilibrado, você pode ter arritmia cardíaca, né? Pode até ter um ataque cardíaco. E é até bom você não digerir nada nessa hora, quando você está estressado, porque seus sucos digestivos, eles param. Por isso que faz mal. Porque você está nessa hora enfraquecendo o organismo e porque você fica reativo. Ninguém pode falar nada que pá, você responde. E seu sistema imunológico fica fraco, né? Então são pessoas assim que têm o sistema imunológico muito fraco. Qualquer vento, ela gripou. Qualquer problema, ela já está com dor, né? Então, se você quer se curar, se torne ninguém, né? É tão maravilhoso, né? Se você quer se curar, seja do que for, coleguinha, se torne ninguém. O que é se tornar ninguém, Maristela? Não é estressado, não fica apegado em nada. Mas aquele fulano não quer resolver. Você criou aquele problema com aquele fulano numa energia baixa. Se você não subir a sua energia e não parar de fazer maldade, você não resolve. Você vai complicando cada vez mais, né? Então, se você quer resolver qualquer coisa e você quer se curar de qualquer coisa, né? Se torne ninguém. Ninguém. Quando você se torna ninguém, você desapega. Aí o universo entra. E o ato de perceber o espaço por algum motivo, né? Faz assim com que nós paremos de pensar e analisar. Então você desacelera as ondas cerebrais e você entra num momento elegante onde você passa de alguém para ninguém, né? Que coisa linda, você se torna um momento elegante de alguém para ninguém. E aí o universo entra, o campo inteligente, esse Deus verdadeiro que não é um homem que está em tudo, ele entra, né? E resolve. E esse é o momento em que você se torna, assim, consciência pura. Deepak Chopra fala muito sobre isso. Tem muitos falando sobre isso, né? Deepak Chopra também tenta explicar muito isso, né? O que é consciência pura? Quando você se torna ninguém. O que é se tornar ninguém, Maristela? Desapega de qualquer resultado, desapega de forçar aquele vizinho a fazer tal coisa, aquele seu marido fazer tal coisa, ou deixar de fazer tal coisa. Desapega, né? Porque você entra na consciência pura. Quando você entra na consciência pura, você se conectou com o universo. Você se conectou com o campo. E aí resolve tudo, né? As coisas começam a resolver. As sincronicidades começam a aparecer, né? Eu demorei para entender um pouco, sabe? Que o universo não me dá, né? Não me dá, assim, o que eu peço. Não me dá o que eu peço. E nem o que eu mereço. Ele me devolve o que eu sou. Então, coleguinha, você é para ter até vergonha. Você não consegue resolver tal coisa, né? É porque você está naquela frequência ruim. Então, só acontece coisas ruins, né? Que lembra que o universo devolve o que eu sou. O que eu sou, né? Então, desde criança eu digo, eu sou rica em todos os sentidos. Eu sou rica em todos os sentidos. E a repetição é a nova religião, é a nova religião da mente.
Então, desde criança eu repito, eu sou rica em todas as áreas da minha vida, né? E a emoção é o altar. Então, o dinheiro, a saúde, a profissão, o profissional, não chega pela minha pressa, e sim pela minha preparação vibracional. Quando você tem preparação vibracional, é impressionante como as coisas acontecem, né? É impressionante, né? Miséria adora companheiro, sabe? Tem gente assim que vive uma vida do cão com o companheiro, com a companheira, mas miséria adora a companhia, né? Quando você se sente miserável, você nem gosta de ir na casa daquela coleguinha, você nem gosta de conversar com aquela fulaninha, sabe? Mas você é tão miserável com você mesmo, você se sente tão miserável que você aceita qualquer companhia, né? Melhor ficar aqui nesse relacionamento horrível aqui, né? Esse casamento nojento que não suporto, mas você é tão miserável que é melhor suportar essa companhia, né? São pessoas assim, desconectadas com a fonte, desconectadas com a fonte. E acha assim que o seu poder está em ir manipulando a realidade externa, né? Eu faço ele lavar o banheiro para mim, eu faço ele ajudar a fazer a comida, vai manipulando a realidade externa, né? Dando exemplos tontos, mas é bem claro. Fica forçando os outros a ver as coisas do jeito deles. Quanto mais um vizinho seu, ele é miserável, a miséria está dentro dele, entendeu? Miserável, que eu quero dizer assim, que ele está desconectado com a fonte. Mas ele quer ficar controlando as coisas do jeito dele. E mais ele se dana, mais ele se complica, né? Quando vemos um indivíduo assim perpetrando atos negativos sobre os outros, criando conflitos ao seu redor, é porque eles acreditam serem vítimas. Eles acreditam que eles são vítimas, né? E então agem e atacam porque querem também criar vítimas, né? Quando o maior poder de todos requer o toque gentil. Olha que lindo, né? Você quer ter o maior poder? Então, dê o toque gentil. Quando você tem um toque gentil naquela situação que você precisa, é aonde você resolve tudo, né? Então, essas pessoas, elas ficam totalmente assim, desfocadas e descontroladas, porque se desligaram há muito tempo da fonte. Ele pode ter Bíblia dentro do carro dele, pode ter Bíblia dentro da casa dele, ele pode ir para a igreja, mas ele está desconectado da fonte, né? Então, o campo, Deus, o universo é tão poderoso, assim, e muitas pessoas acham até que ele não existe, né? Por eu ser muito clara, muito dura, muito rápida em falar as coisas aqui, às vezes a pessoa acha que eu não acredito, e eu acredito em qualquer outra pessoa que vai para a igreja até toda hora, né? E não num homem, tá? Deus é o campo. E porque seu toque é suave e gentil, né? Geralmente quando você está lidando com pessoas suaves, gentis, porque essa pessoa está conectada com esse campo. Porque esse campo, ele é tudo que existe. E pessoas sábias, não impõem suas ideias a ninguém, né? Não porque a Bíblia está falando que vai ter a escuridão, porque agora é 3 escuridão, é porque agora é o reset, não, porque agora não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não fica impondo ideias negativas na cabeça de ninguém, entende? Quanto muitas e muitas pessoas estão pensando as coisas negativas, acaba acontecendo aquilo mesmo, né? Por isso que é um crime muitas pessoas que se fazem de vidente na internet e não sabem nada, não sabem nem quem são, não sabem nada. Porque fulano
vai morrer, fulano vai não sei o quê. Se ele enfiar aquilo na cabeça, aquilo vai acontecer, né? Devia ser proibido isso, falar isso em rede assim, em rede social, ou rede nacional, porque assim, a pessoa não perguntou, deixa a pessoa quieta, né? Tem coisas que são lógicas, tá? Se eu continuar desfocada da fonte, é claro que é muito difícil receber cura, né? Então, qual é a linguagem de Deus, Maristela? É o silêncio. Quanto mais você está se conectando com pessoas que gostam de se reunir, mas com educação, com elegância, no silêncio, é, mais você está se conectando com pessoas que falam a mesma língua que você, que falam, que acreditam nessa fonte, nesse campo. E lembrando sempre que a gratidão abre portas, né? Quantas pessoas já fizeram tanto mal pra gente, mesmo assim a gente vai lá, apaga, deixa a pessoa em paz e essa pessoa continua com aquele rancor, né? Continua, mesmo estando errada, a pessoa vai trabalhar e leva a família inteira, a pessoa está errada e ela continua naquilo. Então, não tem gratidão, né? Que você deu, nossa, 10 vezes mais do que ela merecia. Então, e não tem gratidão. Então, a gratidão não deixa você ter as coisas fáceis do jeito que eu tenho. Não deixa. Porque a gratidão, ela abre portas. Presta atenção no que eu estou dizendo. A gratidão abre portas. Quanto mais grato você é, mais você encontra todas as portas abertas. Você tem todos os mundos, né? Terceira dimensão, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e vamos lá, cento e pouco, vamos lá. Você tem todos os mundos dentro de si. Nossa consciência não está limitada a esse campo, né? Ou mesmo a essa dimensão física. Nossa consciência não está. Presta atenção no que eu estou dizendo. Não é porque nós estamos aqui na Terra, na terceira dimensão, porque nós estamos com a consciência limitada. Não, você é um ser multidimensional. Já disse no comecinho do vídeo. Como é que eu sei que eu sou um ser multidimensional? Não sou apegada a nada. Não sou apegada em modismo, né? Modinha, agora é modinha, né? Então, você é um ser multidimensional operando simultaneamente em todas as camadas da realidade. E o mais importante é que não precisamos morrer para acessar camadas superiores. Quem realmente medita de 30 minutos a 2 horas por dia sabe que eu estou falando a verdade, né? A gente aprende a navegar de forma consciente entre todas essas realidades, né? A gratidão te leva para onde a abundância e a sincronicidade são naturais, né? Para mim é tão fácil, né? Viver bem financeiramente, profissionalmente, saúde perfeita. Então a vontade humana quando completamente assim purificada, ela é focada, purificada e focada, ela se torna uma força que pode literalmente reorganizar a estrutura da realidade, né? Uma vontade verdadeira, vontade cósmica, né? Quando através de uma consciência purificada, né? Uma consciência purificada. Quando você alinha a vontade pessoal com a vontade cósmica, você se torna um canal que transcende tudo. Né? Eu estava explicando esses dias para um colega meu, né, com um amigo meu, que ficou viúvo faz pouco tempo, e eu estava explicando para ele, estava me perguntando assim, essa questão da igreja, que as pessoas perdem tudo na igreja, tal, não sei o quê. Veja, então eu disse para ele, perdem porque querem, porque ela se desconectou da fonte verdadeira, desconectou dela mesma. Então, mas com essa história de que deu seu tudo, né? Muitos pastores falam, Deus não quer a sua palminha, quer que você dê o seu tudo aqui na igreja. Muitas pessoas vendem tudo mesmo.
deixa a família na miséria e vai para debaixo da ponte. Uns conseguem se reerguer e outros, né, acabam ainda ficando depressivos e doentes e acabam... não deixa de ser um suicídio. Porque para uns dão, para uns não dão, porque ele se conectou ali ele se conectou com a vontade pessoal, com a vontade cósmica, ou seja, qualquer coisa que eu faça, seja para quem for, para mim ou para quem for, com essa ligação, vontade pessoal com vontade cósmica, você se torna um canal que transcende tudo. Dificilmente você entra nisso se você não entender que você é Deus. E aí, então, você realmente perde tudo, né? E outra coisa importante também é que no sonho nós acessamos informações de camadas superiores. Eu adoro dormir, porque eu sempre estou acessando informações de camadas superiores, né? Onde os budistas chamam de Atma, né? Atma, né? A sua alma, de alguma forma. Então você deixa de ser um ser limitado, e essa é a verdadeira liberdade, né? Essa é a verdadeira magia, essa é a verdadeira herança cósmica, né? E herança cósmica, se meu pai é dono de tudo, eu tenho essa herança cósmica, é lógico que eu tenho condições de viver bem, e muito bem, né? Então, tudo está, assim, no santuário mais sagrado da sua própria consciência. A frequência vibracional se torna, assim, a frequência vibracional da Terra está se elevando, né? Está se elevando. Quem conseguir expandir a sua consciência para dimensões superiores irão surfar nessa onda da transformação. É aquilo que eu falei logo no começo, tá? Ninguém está te escolhendo. Você é que se escolhe. Eu desapeguei, eu sou pessoa desapegada, não fico forçando nenhuma situação para acontecer, eu respeito a privacidade do outro, seja esse outro quem for. Eu não me demoro nessa. A pessoa pode fazer uma coisa muito grave para mim, eu posso ter raiva dela, ódio, sei lá o que for, mas não vai passar de 1 minuto. Não vai passar de 1 minuto, né? Eu já vou me erguer e entender que a frequência dela é diferente da minha. E então, quando você entra nisso, né? Você está se escolhendo. E quando você resolve ser apegado, não, meu filho não pode me deixar, não, porque não sei o que, não pode ser assim, não, porque tem que ser dessa minha forma, não, eu só faço o que eu quero. Então você está grudado na terceira dimensão. Tá errado? Claro que não. Você optou para continuar no sofrimento. Amém, amiguinho. Amém, irmão. Continue no sofrimento. Às vezes a gente tem irmão de sangue que escolheu esse caminho. Vou fazer o quê? Né? Porque ninguém salva ninguém. Ninguém é salvador de ninguém. Você quer se salvar? Desapega. Desapega. Presta atenção em deixar sua vibração sempre alta, né? Então isso faz você surfar nessa onda da transformação, de energia assim, emergir numa realidade completamente nova. Essa realidade é onda onde manifestamos onde manifestamos instantaneamente. Tudo que nós manifestamos instantaneamente passa a ser normal. É porque o outro é tão difícil de ganhar, às vezes, um salário mínimo, e você está ganhando 50, 100, porque você está manifestando isso. Você está manifestando isso. É seu direito, né? E onde a comunicação telepática passa a ser natural, onde a abundância flui sem esforço,
Mas os que permanecem presos na consciência tridimensional, que seja na terceira dimensão, na 3D, ficarão para trás. Então, ele não foi escolhido? Não, ele não se escolheu, por favor. Ele não se escolheu. Para de culpar Deus, Jesus, seja quem for, né? Qualquer anjo, né? E ficarão para trás, continuarão tentando, lutando contra forças que não conseguem compreender, né? Você vê, todo mundo, eu queria morrer, não aguento mais, né? Eu fico lutando com forças que não conseguem compreender, presos em padrões de escassez e limitação. Se tornarão cada vez mais densos e difíceis, né? Foi uma escolha da pessoa, porque ela vive no medo, na raiva, na escassez, então te mantém na dimensão inferior, né? Te mantém na dimensão inferior, né? E então, lembre assim, que eu vou tornar a repetir que é importante, gratidão, amor, admiração, te elevam automaticamente, né? Onde eu for, seja sozinha, ou seja com meus filhos, né? Uma coisa que não dá para ser naquele momento, acaba acontecendo, né? Você vai lá no cartório, não, olha, isso é demorado, tem que marcar a hora, você passa a ser gentil com a pessoa, né? Você vê alguma coisa da pessoa ali que é bonito, você passa a ser gentil, você dá um presente. Presente que eu falo não é financeiramente, você elogiou a pessoa, olha, veja, você tem toda a razão, está fazendo otimamente seu trabalho, mas a gente perdeu o dia de trabalho para estar aqui hoje. E será que seria possível se a gente esperasse o dia todo? Não tem problema. Veja uma hora que dê aí para encaixar e seria possível. Dava para você pelo menos tentar, né? Eu não impus nada. Eu não impus nada. A pessoa vai lá, quando ela enquanto está indo lá, eu até peço para meu filho ficar quietinho, porque eu já estou me vendo lá, que deu certo. Ela volta e fala, daqui exatamente 10 minutos ela vai te atender. Meu filho, como pode? Né? Então, porque eu sou uma pessoa muito grata, né? Mesmo a pessoa que nos atendeu também, nossa, fiz 1000 elogios para as pessoas, não são elogios falsos, elogios verdadeiros, que a pessoa tem de bom, você vai fazendo a pessoa, nossa, você tem consciência de que você é isso, é aquilo, a pessoa atendeu, era realmente um negócio demorado, e a pessoa resolve com o maior carinho para você, né? Então, quando você tem gratidão, quando você elogia a pessoa, né? Tem pessoas que entram dentro do seu carro, tá tudo limpinho, novinho, mas se tiver uma poeirinha, ela fala, olha, ali tá empoeirado. São pessoas que vibram baixo. E geralmente são pessoas que frequentam igrejas, né? Aquelas rígidas mesmo, tipo congregação, Assembleia de Deus e por aí vai, né? Então, quando você tem vibração, frequência alta, vibração boa, você não se atém no defeito. Você vai no que é bom e elogia a pessoa. Você está dando um presente, está sendo grata, né? Então, isso te eleva automaticamente para dimensões superiores, onde milagres são leis naturais, né? Quando agora for resolver algo importante, você pergunte-se, né? Como um ser que opera nas dimensões superiores abordaria essa situação? Então, naquele momento, não, mas eu fui tão gentil com a pessoa que ela foi lá e resolveu, né? Assim seria uma pessoa de dimensão superior. Não ficar lá se debatendo e maltratando a pessoa, a atendente, né? Então, no desafio, que recursos estão disponíveis para mim? Então, eu estou aqui num desafio, que recursos estão disponíveis para mim? Né? É assim que eu faço, né? Nas dimensões superiores, que eu ainda não acessei, né? Então, que recursos são disponíveis? Nas dimensões superiores que eu ainda não acessei. E uma nova espécie humana está emergindo. Isso é claro, coleguinha, irmãozinho. Uma nova espécie humana está emergindo. Homo multidimensional. Homo multidimensionáveis. Essa espécie está emergindo. A velha humanidade
a velha humanidade, o que acontece? Nós estamos aqui na 13, a velha acredita que é vítima das circunstâncias, então continue acreditando que você é vítima das circunstâncias. E a nova sabe que é criador das circunstâncias. A velha humanidade espera que alguém venha salvá-lo, né? Você aí, coleguinha, que às vezes eu respeito você, que coloca sobre Jesus na sua página, coloca a Bíblia. Vamos, porque vai acontecer isso, está na Bíblia. Não, a Bíblia não foi escrita por Deus. Foi Jeová, foi por esses homens que querem te dominar, né? Então, a velha humanidade acredita que é vítima da circunstância. A nova sabe que é o criador da circunstância. A velha espera que alguém venha salvá-lo. Não, porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, vai me salvar. Mas então, por que ele não salva aquelas crianças morrendo em todas essas guerras, né? Então, não existe salvador, coleguinha. Desperta, né? A nova humanidade descobriu, né, que ela mesma é o salvador. Você sabe que você vai ser, não é escolhido, você se escolheu quando você entendeu que você mesmo é seu salvador, né? É o salvador que estava esperando. A velha humanidade procura Deus fora de si mesmo. Vamos lá na igreja procurar Deus, né? E a nova humanidade já descobriu que Deus é a própria essência da sua consciência, operando através de todas as dimensões simultaneamente, né? Sabe por que está aqui nesse momento específico? Porque você faz parte dessa transformação, né? Essa transformação que está se dando, que Bashar fala assim, que final de 26 para 27, vamos ter um contato aberto. Vai aí que você vai mais se distanciar, você vai ficar apegado com medo no seu pastor, no seu padre, na sua Bíblia, ou você vai se conectar, se abrir sua mente, né, para se transformar e acessar dimensões mais elevadas. Então, se você está aqui, você faz parte dessa transformação. Mas como todo jogo, né, tem os boots e os NPCs. O que é isso? Quem joga ou jogou muito, joguinho, seja no computador, no celular, ou antigamente naqueles outros videogames lá, sabe que tem um monte de NPCs, um monte de boots, que é isso, figurantes, que ficam ali, só figurança, não serve para nada, né? Então, quando você é um NPC, você é um boots, né, você não entende, né, que Deus não está fora, Deus está dentro de você. E que você está aqui porque faz parte dessa transformação. Se você resolver continuar como boots, como NPC, não tem nada de errado. Mas vai continuar no sofrimento, porque a terceira dimensão é sofrimento. A maioria dos casamentos são nojentos. 99% dos casamentos são nojentos. É um empurra para dizer para a sociedade que ali está tudo certo, né? Você vê que é tudo errado pelas doenças e as limitações das pessoas. Então você está aqui porque você faz parte dessa transformação. Você carrega tudo dentro de si. As chaves para dimensões superiores está tudo dentro de você. Não só para você se libertar, mas para ajudar toda a humanidade. Quando você desperta, ouve um vídeo desse, né? Curta, se puder até comente, porque você está ajudando outras pessoas a se despertarem, né? Para ajudar toda a humanidade a fazer essa transição. Então, assim, eu pergunto para você, você vai usar chaves ou vai entregá-las de volta? Não, toma um molho de chave aí, não quero me libertar, não. Para aqueles que preferem manter a humanidade adormecida, né? Você entrega a chave, quem é que quer? Ou o seu padre, o seu pastor, né? O seu pai de santo, sua mãe de santo, né? Porque ela também está adormecida, ou adormecido. As dimensões superiores estão te chamando. Você tem tudo que precisa para atravessar. Vamos dar o primeiro passo.
gratidão, amor sempre.